Espírito, Kardec diz, os espíritos dizem em vários textos, né, que sempre tem perispírito. Bom, deixa eu passar pro Lauro, porque eu falei bastante. Não, foi ótimo. Bom, se nós temos três ordens, terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, a terceira ordem é a classe mais inferior, a ordem mais inferior, e a segunda ordem, né, é aquela, vou dizer assim, aquela classe, aquela ordem intermediária, os espíritos bons. E se os nossos espíritos guias, nossos espíritos protetores, são de uma ordem acima da nossa, então nós estamos na terceira ordem, obviamente, o nosso espírito protetor é de segunda ordem. Se nós só temos três ordens e Jesus está entre os espíritos puros, então não teria uma outra ordem, senão o Kardec teria que trazer essa outra ordem, segundo o Espiritismo. Essa é uma forma que eu vejo de analisar que o espírito puro, ele não tem um espírito protetor. Ele é puro. A matéria já não influencia em nada, ele tem a influência absoluta sobre a matéria, ele domina a matéria. Bom, esse é um ponto. Michel, certa feita, assistindo presencialmente um palestrante, em que ele trata justamente desse assunto, não aqui do espírito puro, mas ele querendo explicar, segundo o espiritismo, como ele colocou, na visão espírita, que a matéria primitiva, pela vontade de Deus, ela é elaborada e aí, por assim dizer, nasce a alma. Né? Veja que ele trouxe um assunto sem nenhum embasamento. Isso gerou uma polêmica, uma discussão. A palestra ficou um tanto quanto desorganizada, porque muita gente se levantou e falou: olha, mostra onde está isso. Né? Na época, se eu tivesse o conhecimento, como nós estamos estudando hoje, seria fácil de mostrar para ele o equívoco, dizendo: olha, você está tratando algo que o Espiritismo não trata. O Espiritismo diz: olha, nós ignoramos a origem disso aí. Matéria e o espírito. Como foram criados? Quando foram criados? Não sabemos. Pronto. Isso, né, gerou uma confusão e esse palestrante depois, não sei se ele, o que aconteceu lá, se outra vez ele voltou e se, né, e se explicou, não sei. Eu sei que o negócio não ficou muito bom para o lado dele, não, porque ele trouxe toda uma opinião, né? E eu acho que é isso aí. Sobre a questão de um espírito puro não ter perispírito, né? A própria razão, de novo, vai nos dizer: não há, os espíritos vão dizer, não há o vácuo no universo. Então não tem vazio. O universo é preenchido por uma matéria que nós desconhecemos, que o Espiritismo adotou a teoria de fluido cósmico universal. Pronto. Então, se o universo não há um vazio, não há um vácuo, onde o espírito for, onde ele for e seja de qual grau ele estiver, ele estará sempre envolto ou mergulhado nesse fluido. Pode ser o espírito puro, pode ser o espírito mais inferior, pode ser um princípio inteligente, ele vai estar sempre mergulhado nesse fluido. É claro que aí, né, a questão da eterização, da pureza, aí é outro assunto. Mas nunca, segundo a teoria espírita, sem o perispírito. O Kardec vai dizer isso no que é o Espiritismo, né, Michel? No capítulo 2, se não me engano, dos Espíritos, quando ele vai dizer assim: não tem como conceber o espírito sem o perispírito e vice-versa. Ponto. Essa é a informação que o Espiritismo dá. Então, se alguém chega e diz assim: não, o espírito puro não tem perispírito, ele não está condizente com a teoria espírita. Michel? É exatamente isso. É, que pessoas dão respostas para esse assunto, eu sei que tem. Tem livros, tem palestrante. Qual é o problema desses palestrantes? Primeiro, eles não explicam por que na obra de Kardec diz o contrário. Primeiro ponto. E segundo, se ele está dizendo algo que não está nas obras de Kardec, qual é o fundamento? Porque não, mas o Espírito disse, é sempre esse o fundamento. Não é que o Espírito falou que é assim. O Espírito disse que Jesus tinha guia. Bom,
E daí? Isso não é explicar nada, né? Ah, o espírito falou que perde o perispírito. Mas qual é o fenômeno, qual é o fato que você me apresenta para isso? Me explica. Como é que você sabe isso que você está afirmando? Baseado em quê? A única resposta que a pessoa tem é porque o espírito disse, que ele imaginou, porque ele quis. Bom, mas então a gente tem que respeitar os limites. Por isso que Kardec é mais sábio. Por que Kardec é mais sábio? Porque ao dizer não sabemos, ele não se compromete a explicar. Então eu não posso. Se alguém chega e diz assim, eu tenho explicação, ela tem que dar explicação, não basta dar a afirmação. Como Kardec não tinha explicação, ele diz o quê? Não sabemos. Olha como é coerente. Eu não sei. Se eu não sei dar explicação. O que eu digo? Não sei. Olha, é perfeitamente coerente em Kardec. Agora, quando surge alguém dizendo assim, eu sei, bom, se você está dizendo que sabe, então me explica. E a pessoa nunca explica. A pessoa nunca explica. Esse é o problema. Quando Kardec dá uma explicação, ele apresenta a fundamentação. Quando a pessoa, né, Michel, não usa dizer assim, não, mas isso que o Espírito disse é a progressão da ciência espírita, é algo progressivo, né? Então é incoerente. Desculpa aí, Michel. Não, mas é interessante. O movimento espírita, às vezes não, é quase sempre. O movimento espírita parece. Já viu criança brincando? Já ficou olhando de longe criança brincando? Que começa a disputar. Tem uma fase que a criança começa a disputar com a outra, né? Cada uma tem mais razão que a outra. Tem a gente que é adulto, olha de longe e diz assim, é uma infantilidade, né? Umas bobagens. Que para criança é importante. O movimento espírita faz assim. Quando o movimento espírita vem falar algo que Kardec não disse. Aí a gente diz assim, bom, então explica por quê. Ah, mas é porque o espiritismo progride e Kardec não disse tudo. Bom, mas isso não é explicar. Isso não é explicar. Eu quero que me explique. Me explique. Me dê a fundamentação, o fato, o fenômeno que levou você a falar isso. Porque Kardec dá a fundamentação para tudo que ele diz. E quando ele não pode dar a fundamentação, ele diz, não sabemos. Então não. Mas o Espírito disse, dizer não é explicar. Dizer é dizer. Eu posso dizer qualquer coisa. Eu posso dizer qualquer coisa. Olha, Laura, essa noite eu fui a Marte. Eu fui para Marte, viu? Fui lá, passei. Olha, posso dizer. Posso dizer o que eu quiser. Aí eu fui lá, Kardec estava lá, viu? Olha, eu posso ficar inventando. Aí alguém me pergunta, mas prova que você fez isso. Eu digo, não, que isso, eu tô dizendo. Veja, não tem nenhum caminho. Mas eu sei que o movimento espírita faz assim. Então a pessoa quando diz assim, o espírito perde o perispírito, me explique, por quê, aonde? O que ela diz? Ah, mas foi o espírito que disse. E o médium era santo, então é verdade. Bom, então vamos para casa, né? Se a tua justificativa é essa, deixa eu. Não gasta meu tempo, né? Eu tenho mais coisa para fazer. Agora, se a pessoa não tem fundamento. Ah, Jesus tinha guia. Jesus tinha guia. Bom, Kardec disse que ele era puro, sabia tudo. Então, para que ele tinha guia? Baseado em quê? Jesus, Jesus levou 1000 anos para preparar o espírito dele para É, encarnar na Terra. é, Nossa, bacana, hein? A pessoa diz essa informação que muita gente diz. E aí, por quê? Quem disse? Fundamentado em quê? Por que 1000 anos? A pessoa não diz. Agora, por exemplo, Kardec diz assim: o perispírito também é matéria. Por que ele diz isso? Ué, o espírito desencarnado não escreveu através do médium? Não ergueu a mesa? Ora, se ele conseguiu interferir no médium e na mesa, tem que ter matéria para atuar na matéria. Pronto, está fundamentado, está aí o fato. Kardec diz assim: a matéria do perispírito não é como a nossa. Aonde que está a fundamentação? Olha, ele mostra. O espírito aparece para a pessoa viva, aparece tangível, um segundo depois desaparece. Olha,
Tá aí a fundamentação. A prova de que o perispírito é